Oi, 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 boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Caindo a Ficha. Quarta-feira de friozinho aqui em São Paulo. Como vocês estão aí? Por aqui tá bem gelado. Mas hoje a gente vai falar de um tema que vai esquentar a noite. Tá frio, mas a gente vai sair daqui bem aquecido. Boa noite, Tabata, Ana, Hélida, Fernanda, Rosângela, sejam muito bem-vindas a essa quarta-feira fria. E a gente vai falar hoje sobre uma coisa que nos congela também, a dificuldade de olhar para nós mesmos, né? Como que a gente vai fazer um caminho para entender que a gente merece, que a gente pode se amar, que a gente pode se aceitar do jeitinho que a gente é e como que a gente se reconhece. Então vamos começar falando disso. Eu já vou deixar aí para vocês uma dica, né? Papel e caneta na mão, se vocês quiserem para anotar alguns exercícios que eu vou sugerir. E também eu vou fazer aqui com vocês mais pro finzinho da live um exercício e vocês vão poder voltar quantas vezes forem necessárias para se trabalhar nesse desbloqueio do autorreconhecimento, tá? Vou deixar um caminho aqui para vocês. Pamela chegou, Maria chegou, Dona Ilma tá aqui, Paola, boa noite, minhas lindezas, sejam muito bem-vindas. Então, hoje o assunto é de gente grande, né? Sentem, apertem os cintos, porque a gente vai falar sobre um tema que toca todo mundo, né? Que é o reconhecimento do próprio valor. Você se reconhece? Você já parou para se responder se você se aceita, se você olha no espelho e diz assim, eu aceito você do jeitinho que você é. E aí o que eu não gosto, a gente pode trabalhar para melhorar. Você faz isso todo dia, confessa aqui para mim. Só que não, né? Então, a pergunta que não quer calar. Você se conhece e você se reconhece dentro do que você sabe sobre si mesmo? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, quando a gente não se reconhece, a gente fica fazendo uma coisa que é horrível, mas vocês sabem do que eu tô falando, que é se diminuir para caber. Sabe quando você tenta ser aceita? Sabe quando você reduz seu tamanho para pertencer? Você sofre disso? Já sentiu isso alguma vez? Karina, boa noite. Sai de Maria, Rose tá aqui também. Marilene chegou. Sejam bem-vindas. Então, são perguntas bem importantes, gente, que a gente precisa responder para nós mesmos, né? Porque se a gente não sabe responder essas perguntas, a primeira coisa é que a gente precisa se entender como ser humano. O que tem dentro do ser humano? Do que a gente é feito? O que comporta um ser humano? Lembra semana passada eu falei sobre mentira, que mentira é a cola social desde o começo da vida? E eu estava falando daquela mentira que não agride o outro, né? Aquela mentira social, aquela mentirinha ali que você dá um jeito de se proteger e preservar as relações. Muita gente assusta quando eu falo esse tipo de coisa, mas é verdade, são questões humanas, né? Então, o que faz parte dessa humanidade? Porque muita gente que chega aqui no consultório se vê assim muito perdido frente à vida, né? E não porque a pessoa não saiba escolher, mas muitas vezes porque ela não sabe o que ela deseja. Ela não sabe o que a agrada. Ela não consegue diferenciar o que ela realmente precisa do que ela está habituada. Olha que forte isso. E você, consegue diferenciar o que você precisa? E o que é um hábito instaurado já na sua vida? Será que você olha para o hábito e você está tão acostumado com esse hábito que você fala, tudo bem, eu aguento, né? Eu vou ficar aqui porque aqui é o que eu preciso. Será que você faz isso com você? Thaís, boa noite, seja bem-vinda. Deusolina tá aqui, Juliana, Helena, Zena, sejam bem-vindas, meus amores. Então, gente, é muito importante a gente descobrir, fazer esse caminho de redescobrir o que é real para você, o que faz sentido, o que te move pela vida, tá? Então, olhando para essa compreensão de autoaceitação e autovalor, o que seria, né, exatamente essa autoaceitação? O conceito vai te falar, vai te contar que é assim um amadurecimento psicológico e espiritual, tá?
é claro que esse amadurecimento ele acontece ao longo da sua jornada, né? Ele acontece ao longo do seu trajeto. Por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar dentro de nós, a gente, por exemplo, vou trazer um exemplo assim, ó. Cheguei na vida, preciso entender como o meu corpo físico funciona, né? E aí o bebezinho, ele vai ter ali uma compreensão das funções, tanto que ele sofre, tadinho. Ele sofre porque tá aprendendo a mamar, tá aprendendo a digerir, tá aprendendo a fazer cocô, tá aprendendo a rotar. E tudo isso é função e necessidade inicial. Mas quando a gente cresce, a gente dá a mesma atenção para esse corpo físico? Você consegue perceber para o seu corpo físico mesmo, o que te faz bem? O vamos supor, alimentos. Quais alimentos seu corpo aceita? Porque às vezes você busca... Oi, Helena. Muito obrigada, querida. A gente busca... eu vou fazer uma dieta. Legal, vou lá no nutricionista, converso com ela, ela vai me passar uma dieta e de repente aquela dieta não casa para o meu processo, né? Será que você tem essa condição de ouvir o teu corpo físico, né? O que ressoa com o teu corpo físico? Então tudo começa na escuta, no autoconhecimento, no se ouvir, no se acolher. Hoje de manhãzinha, uma atendida queridíssima falou assim para mim: sabe, Cíntia, eu comecei a perceber que a minha insônia, ela existe por conta da minha resistência ao sono. Aí eu falei, me fala mais sobre isso. E ela disse assim, eu fico com sono entre 9 e 10 horas da noite, eu não obedeço o meu corpo. Porque quando eu obedeço o meu corpo, eu vou dormir aquele horário, nossa, minha noite é maravilhosa. Mas se eu resisto e fico ali vendo um vídeo ou outro, quero ver uma TV, quero fazer qualquer coisa, eu me irrito, meu sono vai embora e eu não durmo a noite inteira. Ali está a minha insônia. Gente do céu, não é uma coisa simples e maravilhosa? Fala pra mim. Então, quando você começa a ouvir as suas necessidades, né, você começa a entender o que é bom para você. O que é ser saudável para você, né? Porque tem coisa que funciona bem para um, tem coisa que funciona bem para outro. Nem tudo vai funcionar para todo mundo. Nós somos seres individuais, com necessidades específicas, né? Por isso que eu gosto muito da medicina integrativa, da medicina oriental. Por quê? Porque a gente olha a pessoa como um todo, a gente não separa as partes ou a gente não olha como um conceito da massa. Ah, todo mundo precisa comer, sei lá, 3 vezes por dia. Todo mundo precisa, 3 vezes não, a cada 3 horas, né? Aí eu costumo brincar assim com alguns médicos. Bom, eu, Cíntia, como quando eu sinto fome. Por quê? Porque na natureza... o leão não fica fazendo petisco, né? Ele vai comer quando ele sente fome. A minha natureza também é assim. Eu como quando eu sinto fome. Então, assim, para qualquer médico eles acham isso absurdo. Porque, você pode ter um pico de glicemia, mas o meu corpo funciona bem assim e tá tudo bem. Já se eu faço qualquer movimento diferente disso, meu corpo não fica bem. Eu fico com sono, eu fico pesada, eu fico me sentindo mal. Então, assim... o quanto você conhece, tá? Eu tô dando um exemplo pequeniníssimo aqui, mas só pra gente entender, porque imagina assim, a gente acaba terceirizando essa responsabilidade do corpo físico para médicos, para pessoas da área da saúde. Mas, gente, é o nosso veículo que vai conduzir a gente por essa viagem chamada vida, não é isso? Então, você tem um veículo aqui, ó. E se você não entender minimamente, eu não tô falando que ninguém precisa fazer medicina, tá? Mas se você não entender minimamente, qualquer coisinha que ele apresente ali de defeito, você vai sair correndo para alguém que possa resolver para você. Você não vai parar para conversar com o seu corpo, entendem? Então, é igual você ter um carro novo. Comprei um carro zero, cheirinho de novo lá na garagem. Minimamente você vai ter que saber mexer nele, não é assim? Você precisa ser um mecânico? Não. Mas você precisa saber o funcionamento. Você precisa abastecer, cuidar do óleo, da água, você vai calibrar os pneus antes de uma viagem, né? Ou então, se você adquirir um aparelho celular, você também vai aprender sobre as funções, não é assim? Então, por que a gente ignora a nossa máquina humana? Isso também é se conhecer, tá? Então, faz parte de você entrar em contato com você. Entendem que essa descoberta de você e das suas necessidades vai começar no físico? Aí depois a gente passa para as questões emocionais e de saúde mental. Por exemplo, eu canso de falar para vocês isso aqui. Tudo que você assiste te nutre. Tudo que você consome é alimento para tua alma. Então, o que tem lá no seu feed do Instagram?
que você segue? O que você acompanha? Será que as músicas que você escuta ressoam com a pessoa que você está construindo dentro de você? Sim, música é frequência. Dependendo da música, ela te arrasta para baixo. Dependendo da música, ela te joga lá no alto. Já percebeu? Então, tudo que você consome, o que você lê, o que você assiste, o que você escuta de música, o que você consome, vai entrar no seu campo, na sua mente e na sua vibração. Vai acessar a sua célula. Sabe por quê? Porque 70% do corpo é água. E aí, se você pegar uma bacia de água e colocar uma vibração, uma música para tocar ali do lado, a água vai vibrar. Então, o que acontece com o seu corpo? Ele vibra também. Entenderam? E isso se transforma num sentimento. O seu corpo, ele tenta ler o que está acontecendo. Tudo isso vai ser processado, né, pelo seu cérebro. E isso vai virar um sentimento. Enfim, noticiário. O que o noticiário faz? Tragédia e medo. Ou seja, depois de assistir o noticiário inteiro, como é que tá a sua energia? Você sai feliz? Sai animado? Vou fazer um projeto de vida. Vou me preparar para uma vida nova. Não, gente, você sai destruído. Por quê? Porque aquilo não faz bem. Você consome aquilo e aquilo te consome. Porque o que você consome também está te consumindo. Entendem? Então, essa parte de saber o que é alimento para você, o que nutre a sua mente, o que nutre a sua emoção, é fundamental, tá? Faz parte do seu autoconhecimento. Então, eu não tô pedindo aqui para ninguém ser alienado, tá, gente? Eu não posso ver TV, não sei o quê, não é isso. O negócio chega, a notícia chega, tá tudo bem. Mas a gente tem que começar a entender que é dentro. A saída é para dentro. Do lado de fora, é reflexo da bagunça humana. Né? Então, quanto mais a gente entende, mais a gente se responsabiliza e mais a gente percorre um caminho para poder mudar aquilo que não está em conformidade com quem eu quero ser. Entendem? Tá caindo ficha aí já, gente? A Ilma já colocou aqui que tá caindo umas fichinhas, hein? O Paulo tá dizendo, é sutil, sem perceber somos dominados. Exatamente. Né? Aquilo que você não escolhe, acaba escolhendo você. Né? Infelizmente é assim que acontece. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Então, por exemplo, hoje tá uma moda, né, do tal do TDA. Por quê? Muito estímulo o tempo inteiro, né? Eu vi um estudo, acho que eu comentei com vocês em uma live aqui, que uma pessoa do século 18, 19 não recebia tantas informações durante a vida inteira que hoje a gente recebe em 24 horas. Então, assim, é muita informação, é muito estímulo o tempo todo. Então, se a gente não for seletivo, a gente acaba sendo arrastado por esse lamaçal, né? Que vão jogando e a gente vai consumindo. Então, pode perceber, tá todo mundo, assim, parece que meio desorientado ou distraído, né? Por quê? Porque o convite é esse. Foge de si mesmo, não olha pra dentro, olha pra fora, se distrai. Entendem? Então, assim, é um convite sutil, mas ele tá aí. Que bom que a gente está aqui numa quarta-noite geladinha para falar sobre esse tipo de assunto, porque vocês são as pessoas que buscam elevação, consciência, ampliação. Não somos melhores, apenas somos buscadores. E por isso a gente está aqui, né? Então, gente, quando a gente começa a entender essa autorresponsabilidade, a gente sai de qualquer culpa, não tem vítima, não tem algoz. A gente para de culpar o outro, a gente sai daquele estado, já viram? Porque só tem duas alternativas. Quem se alimenta disso entra num estado de revolta, de indignação permanente, não é assim? Então eu só tenho essa opção, ou eu vou me revoltar, né, e vou ficar ali indignada, me sentindo injustiçada pelo meu próximo, ou eu vou decidir trabalhar num eu melhor, para expandir esse eu melhor para o meio que eu vivo, e isso já é cura, né? Então, quando eu começo a adquirir essa capacidade de me conhecer, me reconhecer, acolher como eu sou, com luzes, com sombras, olhando tudo, tá? Tudo, 100%. Minhas qualidades e meus defeitos, minhas virtudes e minhas falhas. Sem me rejeitar ou sem me fragmentar, eu tô no caminho dessa construção de forma integral. Entendem? Isso é se conhecer verdadeiramente. E aí vem, o Paulo tá dizendo, sempre caindo as fichas, alimentando a alma emocional aqui com você. Isso aí. Adorei. Então, depois vem os comportamentos, né? As emoções, as qualidades, os defeitos. E aí a gente tem uma tendência a entrar em contato com partes da gente
que a gente não gosta muito e aí a gente se esquiva, né? A gente se esconde, a gente não quer olhar para aquilo que é desconfortável dentro de nós. Mas isso faz parte, claro, do que todos nós vivenciamos. Por quê? Porque lá na infância, criação e educação, a gente reprimiu muita coisa, a gente se escondeu, né, nos desejos, nas ambições, nos sonhos. Esse é o conceito de sombra, tudo aquilo que ficou reprimido, tudo aquilo que me disseram que é feio, que eu não posso fazer, que eu não posso olhar, que eu não posso desejar, que eu não posso sentir, tudo isso tá lá no porão do nosso inconsciente. Então lá mora tudo aquilo que a gente rejeita, que a gente combate. Então ali atrás, nas nossas sombras, no nosso inconsciente, reside tudo aquilo que você não quer ver ou aquilo que é contraponto da sua consciência. Eu já fiz aqui 4 lives sobre sombra e se você quiser dar uma olhadinha lá, tem uma live só sobre persona. Persona você vai entender qual é a sua persona, qual é a as características da personalidade que você apresenta para o mundo. E o contraponto dessa persona vai ser a sombra, tá? Então, se, por exemplo, no externo você vê uma pessoa que diz sim para tudo, lá no inconsciente dela ela reprimiu o não. Então, talvez ela seja rígida para si mesma, rígida em algumas situações mais importantes, tá? Então, essa luz, essa sombra são fundamentais para a gente entender o que a gente precisa elaborar para construir um eu melhor, integrado. Bom, e aí, luz e sombra nos fazem completos. Olha, o Michael tá aqui, seja bem-vindo, meu querido. Então, mesmo que você desconheça ou rejeite essas partes, elas existem e sim, elas vão mostrar a você de alguma forma, seja por situações de repetição, seja por relacionamentos conturbados, ela vai ficar assim, ó, passando igual um filme na sua frente, entendeu? Então, situações no trabalho, tudo aquilo que te incomoda profundamente vai ser sim uma parte reprimida, sendo projetada para fora, pedindo para ser vista e acolhida. Eu tenho bastante material sobre sombra lá no YouTube e no Spotify, dá uma olhadinha. Ou seja, na prática, para além de se conhecer no físico, nas emoções, nos comportamentos, a autoaceitação vai envolver alguns pontos como o quanto você se respeita. Você, por exemplo, reconhece seus limites sem se condenar? Você tá sempre com o chicotinho na mão ali, ó, prontinho para sentir uma culpa e sofrer aquela culpa. Ou quando você diz não para alguém, você toma coragem e fala, eu vou falar não porque eu não aguento mais essa situação. Você se culpa por isso? Ou você diz um não para você, querendo dizer sim, e aí justamente para não afetar a relação, e aí você fala sim, querendo dizer não, e ao invés de criar aquele limite, você acabou de se agredir. É isso que você faz? Pois é, outro ponto importante da autoaceitação, tudo isso é para pensar, tá? A gente acaba honrando as nossas dores, né? Ali as dores da nossa família, os padrões familiares, e tudo isso vai entrando ali dentro da nossa personalidade. A gente entende isso como algo normal. A gente começa a perceber que alguns padrões não são normais quando a gente compara. A gente vai para a vida, para o meio, a gente começa a entender. Poxa, mas isso sempre aconteceu na minha família, eu sempre fui assim, isso não é normal? Aí a gente começa a descobrir que não, né? Então, perguntinha para nossa reflexão. Como é que você se relaciona com as suas versões anteriores? Como é que você se relaciona com quem você foi ontem? Com quem você foi alguns anos atrás? Com quem você foi na sua juventude? Você compreende que tudo isso faz parte da sua construção? Ou será que você ainda briga com aquela versão sua do passado? Nossa, eu não devia ter feito aquilo. Eu não devia ter passado por aquele casamento. Olha, agora eu já descobri que tô velha demais para isso. O que você faz com o que aconteceu na sua vida? Você usa para aprender? Você usa a dor como trampolim? Ou você usa a dor como ladeira abaixo, abismo, soterramento das suas emoções? A Ju tá dizendo, sou a que fala sim sempre. Quando falei não, tá dentro de mim uma culpa. Olha aí, tá vendo? É assim que acontece. É assim que acontece. Então, quando a gente se treina a entregar, quando você se respeita, você sente culpa.
Então você está sentindo culpa porque você está se acolhendo sua necessidade. E assim, gente, faz parte da vida, né? A criança muitas vezes não sabe ouvir o não, mas o adulto precisa saber ouvir o não. E a gente precisa também aprender a receber o não do outro, porque às vezes o outro não está ali disponível naquele momento e tá tudo bem, entendem? Então essa maturidade a gente vai construindo. Por isso que a autoaceitação e autorrespeito tem relação com se conhecer e tem relação com amadurecer, né? Paulo está dizendo como é difícil fugir e se livrar dos padrões mentais e familiares. A gente não precisa fugir não, viu, Paulo? Assim, não tem cura sem incluir a situação dentro do nosso consciente. Como assim? A cura não acontece com exclusão. Sempre que a gente tenta colocar algo, excluir algo da nossa vida, empurrar para o lado de fora e fechar a porta, aquilo fica batendo até você enxergar. Então, o melhor a fazer é você olhar aquilo que você rejeitou e neutralizar aquela dor. É por isso que eu trabalho muito com perdão. Perdão, para mim, é neutralização de memórias de dor, tá? Então, Ho'oponopono, meditação do perdão, 90 dias para as memórias de dor. Para você olhar para aquelas memórias e não é em relação às pessoas do passado, é aquela memória que faz peso. Gente, memória pesa, trauma pesa. Tudo que te bloqueia está relacionado a uma experiência que você não superou, né? Então, quando você começa a olhar que aquilo aconteceu naquele momento, começa a entender que assim, tá, então fulano me fez uma coisa. Será que o fulano fez? Será que eu permiti? Qual parte de mim concordou com aquilo que o fulano fez? Entendem? Tem a nossa responsabilidade. Responsabilidade, não é culpabilidade, é responsabilidade. E quando eu começo a entender essa responsabilidade, eu começo a olhar de uma outra forma. Porque tudo que chega até mim está comunicando alguma coisa. E nada vem para nos machucar, tudo vem para nos ensinar. Então tem situações, obviamente, que a gente não gosta de experimentar. Mas se experimentou, eu falo, aproveita e aprenda com isso, né? Porque as coisas vêm para nos ensinar, né? Para realmente te dizer assim, olha, isso aqui é um fruto ruim, não come mais dele, tá? Então, na próxima vez que aparecer aí, você agradece e segue. Continua andando. Busca outra árvore frutífera. Não precisa parar nessa, não, porque essa aqui não te faz bem. Entendem que faz parte desse autoconhecimento, inclusive, dar espaço e permitir que as nossas dores nos completem como seres humanos que somos, né? Ele diz assim, falei no sentido de perceber e observar, não de repetir e de reproduzir. Entendido, Paulo, perfeito. É isso, né? Aceitar, mas ainda no sentido da transformação. Maravilha. Né? Então, é justamente isso, é de entender que esses padrões também nos completam, também fazem parte, mas a gente não precisa ser escravo deles, né? E claro, quando você toma consciência, você fala assim, ai, maravilha, resolvido. Vou te contar um segredinho. Cada vez que aparecer uma situação familiar com a programação passada, você vai perceber que aquela programação do passado te convida a aquele mesmo comportamento. E aí, o que você vai fazer? A sua consciência vai estar ali, porque você já trabalhou aquele processo. E aí, por consciência, você aceita ou não aceita seguir aquela programação. Quanto mais você treinar a programação nova, né, a programação de cura, mais enfraquecida fica a outra programação, porque a gente não exclui nada. Entendem? Então é sobre isso. O Michael tá dizendo assim, eu não ficava com muita raiva quando ouvia um não. Talvez porque eu dizia muito sim. Ah, sim, você ficava com raiva quando você recebia o não, porque você dizia sim. Porque a gente espera receber o mesmo, mas nem sempre aquilo que a gente põe no meio é o que volta pra nós, né? Tem isso também, tá? Então, quando a gente olha para esse passado e quando a gente observa coisas que ainda precisam ser recolhidas, recolhe, conversa com esse conteúdo, não deixa passar não, tá? É muito importante que você, né, perceba que tudo isso faz parte da escada que você construiu, da sua subida. Consciência é subida. E às vezes a gente cansa, porque sim, né, você trabalha todos os dias ali em você. Então, eu falo, cansou? Descansa. Não desiste, tá? Então, outra questão importantíssima a ser considerada é a seguinte, você
Ó, essa é importante, hein? Pelo amor de Deus, pensem nisso. Você condiciona o seu valor ao seu desempenho pessoal? Aliás, profissional? Você faz isso? Porque quando eu faço essa pergunta em consultório, muita gente responde, eu faço, porque alguém não faz? Né? Aquelas pessoas que vestem o profissional com muita força. Bom, se você faz isso, você tá com um probleminha lá na sua infância que você vai ter que dar uma olhadinha. Então, eu falo que é acolhendo a criança ferida, lá atrás, que foi condicionada a mostrar o desempenho de uma forma constante, né? Aqueles pais rígidos que não aceitavam muitas vezes uma nota mais baixa, uma dificuldade em uma matéria. Então, se o seu alto valor está condicionado ao seu desempenho, esse é um treino que começou na sua infância. E quando você faz esse condicionamento de valor ao seu desempenho, você está se identificando com um rótulo, com um crachá, com uma profissão. Claro, a vida profissional é muito importante, né, gente? Mas existe um ser por trás desse crachá. Existe um empresário por trás, né? Um ser por trás do empresário, do crachá, do funcionário do mês. Então, tem uma pessoa ali, tem um coração, tem alguém que sonha, que almeja, né? Que quer crescer, que quer passar pela jornada da vida com o propósito de evoluir. Então, se o único lugar onde você dirige a energia é no seu trabalho, eu preciso te dizer uma verdade sem açúcar agora, hein? Se o único lugar onde você coloca energia no seu trabalho, os outros aspectos da sua vida estão mortos. Olha que forte isso. Se o único lugar da sua vida onde você converge energia é o seu trabalho, você matou os outros aspectos da sua vida. Porque se o seu alto valor é o desempenho, com certeza você não conseguiu investir em outros aspectos. Numa relação afetiva, o sonho da maternidade que fica para trás, você se afasta dos amigos, da família. Entendem o que eu digo com morte pessoal? Quando você se identifica única e exclusivamente com o profissional? Forte, né? Jo Luísa Luz está dizendo, boa noite, é a primeira vez que eu consigo te acompanhar. Que bom, seja bem-vinda. Muito bom ter você por aqui. A autoobservação com amor, muito importante, tudo é processo, exatamente. Minha nossa, forte, desapego aos rótulos. É isso. Gente, a profissão é muito importante. Pra gente, a profissão é algo que, assim, é a nossa utilidade, é como eu estou servindo a vida, tá? Mas eu não posso entender que eu sou apenas isso, porque isso passa também, isso acaba, né? Então eu posso entender que a profissão ela pode me ajudar, inclusive, a evoluir, a ganhar consciência, a me relacionar, a ter paciência. Então tudo isso é aprendizado. E quando eu não tiver mais aquele rótulo, eu ainda serei tudo isso. Eu ainda carrego comigo tudo que eu aprendi, né? Então quando a gente pensa sobre isso, é muito importante saber que, assim, se você é só o profissional, qual que é o tempo que você vai ter para ser a pessoa que você está buscando ser? Para fazer as coisas que você fala para você que você quer fazer, quer realizar, quer conquistar, quer construir internamente, externamente, né? Então, pensando em tudo isso, a autoaceitação é sobre aceitar-se por completo. É amar inclusive os seus defeitos, é enxergar se é isso que a gente está fazendo com a nossa vida, se eu estou colocando muita energia no profissional, como que eu posso equilibrar isso, porque quando eu falo de desapego, né, as pessoas entendem que é jogar fora, que é atirar longe, e não é. É uma nova forma de se relacionar. Porque se eu olho para algo, entendo que aquele algo é tudo que existe, aquilo me domina. Eu não tenho nenhum controle sobre aquilo. Eu não quero ter controle, mas eu quero ter domínio de entender que, assim, eu entro e saio do personagem. Eu não sou aquele personagem 100% da minha vida, entendem? Paulo tá dizendo, a gente se sente útil e aí cai nessa armadilha de ficar no trabalho. Principalmente o trabalho funciona muito como fuga. Fuga dos problemas domésticos, fuga da família, fuga de si mesmo, fuga. Pamela tá dizendo, e quando é o contrário, ser muito indeciso e não saber qual caminho escolher no profissional? Quando é o contrário, aí a gente tá falando de evitar. Peraí que essa cadeira é uma querida, essa cadeira.
Quando é o contrário, Pamela, a gente está falando de dificuldade de posicionamento, tá? E a gente está falando... Eu tenho uma live lá no comecinho que eu explico sobre as emoções. Eu não lembro qual que é o tema agora. Bom, enfim, mas eu vou te explicar rapidamente que é assim. O que acontece? Quando a gente nasce, é a nossa mãe que nos nutre, tá? A gente recebe o leite materno, a mãe vai nos nutrir. Eu acho que chama emoções financeiras. Dá uma pesquisada lá, emoções financeiras, a live. Aí, o que acontece? A gente vai crescendo, a gente se sente nutrida pela mãe, pela família, e aí a gente segue em direção, depois lá na fase adulta, nós buscamos nutrir a vida. Quando a gente busca nutrir a vida, a gente... se sentindo nutrida, nutre a vida nos nutre de volta com dinheiro. Por quê? Porque o nutrir a vida é o trabalho, tá? Então, quando a gente está falando de indecisão profissional, a gente está falando de conflitos com a parte feminina dentro de nós, ou seja, mamãe, tá? Pensa sobre isso aí, vê se faz sentido para você. Pode não ser o seu caso, mas grande maioria dos casos, de uma forma ampliada, é sobre isso. Como você já falou uma vez, Paulo está dizendo, precisamos ter um canto da nossa casa para cuidar de nós mesmos. Exatamente. Madu tá aqui, minha lindeza. Seja bem-vinda, boa noite. Né? Então, pensando sobre tudo isso, a autoaceitação, por nada, minha flor, é sobre olhar para dentro e aceitar cada cantinho de você. Se aceitar por completo. Amar seus defeitos. Perceber que esses defeitos te estimulam a melhorar cada dia. Tua sombra te empurra para a luz. Entende? Aceitar esses aspectos luminosos e sombrios faz parte da sua construção. Essas são as primeiras e mais importantes observações quando o assunto é autoaceitação, tá? Porque é preciso a gente lembrar que a autoaceitação, ela é fundamental no processo dessa autodescoberta, dessa autoconstrução. E se eu negar o tempo todo aquilo que eu preciso saber sobre mim, eu não vou sair do lugar. Então eu preciso reconhecer tudo que existe em mim, experimentar isso, sabe? Entrar em contato com a dor e... Tá, e aí? O que você vai me ensinar? É sobre o que isso daqui? Tá? E essa neutralização de conteúdo não significa jogar fora, se liberar 100%, mas é integrar. Tudo que a gente integra, a gente gera paz interna, tá? Então essas experiências que muitas vezes a gente empurra para debaixo do tapete e finge não ver, tá lá, muitas vezes paralisando a gente, né? A Renata tá dizendo assim, minha mãe me disse, que eu não amei, rejeitei, então me fale como fui nutrida. Então, Renata, assim, às vezes o leite da mãe seca e não tem condição, mas se essa mãe conseguiu te nutrir emocionalmente, como que ela faz isso? Ela te amamenta com a mamadeira, mas ela tá ali, ó, pele com pele. Ela tá olhando no seu olho enquanto ela te dá o mamar. Você tá sendo nutrida, tá? Porque muitas vezes o leite ali da mãe seca, ela tem algum problema no pós-parto, depressão, etc, etc, e nem toda mãe consegue amamentar, né? Então, para as que não conseguem, o segredo é esse, tá? Contato com a criança, vinculação emocional, tá? Olho no olho é o suficiente. Então, eu falo assim, ó, sempre que a gente passou dos 2 anos de idade, você foi, de alguma forma, alguém te nutriu emocionalmente, tá? Tem um estudo, eu já mencionei ele aqui, René Spitz, um psiquiatra que estudou as mães da psiquiatria que tiveram bebês. Aquelas que não conseguiram de forma nenhuma, por problemas psiquiátricos, desenvolver vínculo com o bebê, esse bebê não desenvolveu as funções. Nenhuma delas. Não se sentou aos 6 meses, não conseguiu ter tônus muscular, não correspondia a estímulos e faleceu antes dos 2 anos. É um estudo bem forte, mas para quem tiver interesse, o nome do pesquisador é René Spitz. Esse é um estudo que está disponível para você pesquisar a respeito de vinculação lá na primeira infância, tá? Então, se a gente chegou até a fase adulta, de algum lugar veio a nutrição emocional, de algum lugar veio, de alguma pessoa cuidadora ali sua veio, tá? E aí aquilo que você ainda não superou, eu falo, é responsabilidade nossa, né? Como adultos, buscar essa cura dentro de nós. Saudades de você, Madu, lindíssima.
Então, gente, esse processo, né, de buscar a si mesmo é o que Jung chama de individuação. É o caminho de se tornar quem se é na essência. Jung vai chamar isso de self, eu chamo de essência, centelha divina, alma, como você quiser chamar, eu uso todos esses termos, porque todos eles para mim fazem sentido. Então, para Jung, não tem, assim, verdadeira transformação sem esse reconhecimento da sombra, né? Sem a integração dessas partes negadas que a gente deixa lá no porão da psique. Então, quando você começa a aceitar o que foi rejeitado, medo, raiva, fragilidade, insegurança, inveja, tudo aquilo que você esconde de si mesmo, você alivia aquela emoção que, sabe, que te compromete, aquele sentimento. Vocês estão ouvindo barulho? É meu cachorro chorando aqui. Se vocês estiverem ouvindo, vocês me falem que eu dou um jeitinho para ele entrar, para parar de fazer barulho para vocês. Então, tudo aquilo que a gente esconde, tudo aquilo que a gente reprime, vai fazer muito peso, vai ficar te perturbando até você olhar para aquilo. Então, gente, autoaceitação não é o fim, tá? É o começo do processo. É um caminho onde vai acontecendo esse crescimento interno, você vai entendendo a sua verdade, você vai percebendo que essa busca, essa conexão vai ampliando, né? Porque caso contrário, a gente corre o risco de viver um eterno teatro, né? Tentando se ajustar para caber no mundo do outro, tentando parecer caber ou parecer melhor, ou caber dentro da expectativa de alguém, ou corresponder ainda o que esperam da gente. Isso vai matando a gente por dentro, isso vai adoecendo você, entende? E por que é tão difícil muitas vezes a gente fazer esse processo de se valorizar, de se aceitar? Porque nós aprendemos desde cedo que nós só seremos amados se nós formos bons o suficiente. Nós só seremos aceitos se a gente corresponder à expectativa lá daquelas pessoas que nos levaram até a vida. E tudo bem, gente, é assim para todo mundo. Então a gente acaba aprendendo a esconder essas partes para pertencer. E aí a gente aprende a absorver a opinião da nossa família, do meio social, do pessoal da igreja, de não sei aonde da escola, isso e aquilo. E aí você vai cabendo, aprendendo a caber, vai se ajustando. E nesse caminho você já não sabe mais qual é o seu lugar. De repente você aceita tudo sem questionar. E quando você olha de novo para você, você nem sabe quem é você, qual que é a sua verdade interna. E aí os convites à mudança começam a chegar. Por sintoma, por situação de conflito no casamento, por situação de um drama profissional, alguma situação ali que o trabalho já não faz mais sentido para você, alguma coisa começa a acontecer, uma doença, e aí aquele é um convite para você olhar para a sua totalidade. Tá? Então vai chegar, o convite chega, seja por sintoma, por repetição de situação, por necessidade de compreender as dificuldades amorosas, esse convite sempre chega. Ou seja, a autoaceitação ela é uma prática contínua de reconciliação com você mesmo. Reconciliação com você mesmo. Se você brigar com você, se reconcilie. Se você se diminuir, volta lá e olha de novo e fala: desculpa, eu tava nervosa e eu não queria te tratar assim. Sinto muito, tá tudo bem. Você não é o que eu achei que fosse, né? E tá tudo bem, essa é a sua parte humana, né? Eu te julguei, me perdoa por isso. Então, esse exercício de auto-perdão, ele também é muito importante. É uma escuta constante, sabe, gente? É um trabalho mesmo de amor à sua existência, né? De preservação à vida, porque percebam que aquela frase só dá valor quando perde, é bem real, porque quando as pessoas adoecem, elas têm muito medo de morrer, não é assim? De perder a vida, de perder a saúde. Mas por que a gente não preserva quando tá tudo bem? A gente não faz isso, né? Bom, então essa dificuldade em aceitar, né, a si mesmo vem de uma ilusão, até de perfeição. Ai, mas eu tenho tanto defeito, mas olha, eu não consigo isso e não sei o quê. Gente, ninguém é perfeito. Aqui nesse plano não tem perfeição. Se alguém fosse perfeito aqui, não tava mais encarnado. Então, enquanto a gente nega essas partes, a gente vai entrando ainda mais no jogo das sombras. A gente vai se permitindo ser arrastado por uma lama emocional que não nos ajuda a crescer,
Então Jung ele fala uma frase assim, que a gente não se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar o consciente, a sombra consciente. A Paola tá dizendo, tadinho, deixa ele entrar. Me dá um minuto que eu vou deixar ele entrar, porque ele tá chorando, vocês estão ouvindo, né? Peraí. Vem, Rosa, vem. Pronto. Pronto, agora estão os dois aqui, fazendo festa no meu consultório, e se fizerem barulho, aí a gente resolve depois. Tá? Então, muitas vezes, você ouviu, né, Paola? Paola cachorreira, tá vendo? Mariluce tá aqui, boa noite, seja bem-vinda. Então, muitas vezes a nossa maior dificuldade vem da gente aceitar as nossas sombras, por isso que a gente fica se rejeitando. Bom, eu vou convidar vocês agora a um exercício bem simples, que vai ajudar você a identificar onde começa o seu cultivo a essa negação de si mesmo, de si mesma, tá? Vocês estão prontos? Deixa eu só ler o que a Ju tá falando aqui. É dolorido. Tô aqui tentando me achar e meu marido diz sempre que eu deveria me priorizar e me apoia muito. É um aperto no peito e sentindo que preciso sair do lugar. Pois é. E você acredita no seu marido? Porque ele acredita em você, né? Então, a gente precisa voltar a olhar para dentro e acreditar que é possível usar a sua potência. Gente, tudo que a gente alimenta vai crescer. Se você nutrir um estado que te deixa congelada perante a vida, isso vai crescer. Se você nutrir, tá bom, eu sei que eu tô passando um processo aqui, mas eu vou começar a nutrir algo que eu gostaria de iniciar. Eu vou nutrir algo que eu vou me dar uma chance de testar se esse é o caminho. Aí você começa a se redescobrir. É uma jornada, mas eu te garanto, Ju, você não vai se arrepender da jornada, tá? Depois você me conta. Gente, vamos fazer um exercício aqui. Vou pedir para vocês, respira fundo, fecha os seus olhos. E nesse momento, entre em contato com você. Vou pedir para você baixar suas defesas, tá? Não se julga, não julga o outro. Baixa suas defesas, apenas respira e entre em contato com você. Deixa o julgamento de lado. E aí eu vou pedir para você colocar seu pai e a sua mãe bem à sua frente, tá? Então, coloca eles aí na sua frente, de olhinhos fechados. Se veja a criança na frente deles. E eu vou pedir para você sentir de quem você quer se aproximar e de quem você deseja se afastar. Sinta isso em você. Se você sentiu que de um deles você quis se afastar, eu gostaria que você lembrasse alguns motivos que fizeram você se afastar ou que fizeram você rejeitar essa convivência, esse relacionamento, o que aconteceu que pode ter gerado em você crenças de desvalor. E agora, observando tudo o que aconteceu nesse passado, eu vou pedir para você continuar olhando os seus pais e tentar olhar eles como seres humanos comuns e imperfeitos. Pessoas comuns, com dores, com situações difíceis do passado. Imagina que para eles foi mais difícil do que foi para você. E eles te entregaram apenas o que conseguiram. E agora eu quero que você olhe para quem você se sentiu distante. Pode fazer, Maria, mesmo com os pais falecidos não tem problema nenhum. Olhe para quem você se sentiu distante. Mentalmente diga ao seu pai ou à sua mãe que agora você sabe que a forma que você foi tratada era a forma com que esse pai ou essa mãe também se tratavam ou também foram tratados na infância. E nada disso tinha a ver com você. Essa era a realidade interna deles. A forma como a sua mãe te tratou provavelmente foi a forma como ela foi tratada e também a forma como ela se tratou durante a vida. Então você vai respirar fundo de novo e você vai dizer aos dois ou aquele que você sente a rejeição: eu aceito e vejo você. Eu aceito a vida que você me deu como uma bênção, minha mãe, meu pai. E a partir de agora,
a responsabilidade em curar em mim a dor pela nossa relação é apenas minha. Eu já cresci, eu posso cuidar de mim, eu posso me ver, posso me amar, me aceitar, e eu farei isso por mim e por você, minha mãe, por você, meu pai. Eu farei diferente por amor à vida que eu recebi de vocês. Minha gratidão pela vida, eu recebo ela em mim como uma bênção. Respira bem fundo, volte aos poucos e me deixa saber como é que foi fazer esse exercício. Muito provavelmente vocês terão insights sobre esse exercício que vai te trazer clareza sobre as dores do passado. E a Saide Maria, ela perguntou: e quando os pais são falecidos, você pode fazer mesmo quando seus pais são falecidos? Porque mesmo que eles vão embora, e se tem algo que não ficou resolvido no seu coração, Maria, você pode usar esse exercício para neutralizar, porque a gente vai embora muitas vezes, né, de casa, ou os pais falecem, mas o que a gente leva dentro de nós é o que a gente construiu dessa relação com eles. Entende? E é muito importante que a gente possa acolher em nós a vida que eles nos deram, independente se eles conseguiram fazer mais. Porque o mais importante é o que a gente recebeu. É o essencial. Bert Hellinger diz isso. É o essencial. O essencial é a vida. Então, busquem depois, né? Podem voltar à live aqui, fazer de novo. A Thalita disse que foi libertador, né? Eu sou super suspeita, né, Thalita? Porque esse é um exercício da terapia sistêmica, da constelação familiar, e a gente consegue começar a identificar aquilo que te feriu na infância, coisas que você escondeu de você mesma, coisas que seu coração abafou, e com certeza você pode ter repetido, inclusive, situações que você julgou nos seus pais. Aquilo que você dizia, não, nunca vou fazer isso com meus filhos. Ali a gente acaba caindo exatamente no mesmo lugar, né? A Renata está dizendo: o coração disparado, me reaproximar do meu pai. Perdoa esse papai, viu, Renatinha? Amo constelar, a Thalita está dizendo. Então, gente, o que a gente vive no nosso lar é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente carrega um olhar que não é o nosso. Quer um exemplo? Isso é muito comum, por exemplo, os pais que viviam em desacordo e a filha que cresceu ouvindo a mãe dizer que o pai não prestava, que ele era um inútil, que isso, que aquilo. E aquela filha foi absorvendo ali as crenças da mãe em relação ao marido dessa mãe, sem olhar para esse homem como seu pai. E aí o que ela faz? Ela veste a lente da mãe, do olhar da mãe. E sabe o que acontece? Ela se afasta, ela rompe internamente com esse pai por honrar a dor da mãe. Só que essa mãe nunca se separa e está sempre reclamando. Então, o que acontece? Essa foi uma escolha desta mãe. E quando essa menina cresce, ela leva para a vida o mesmo olhar carregado de julgamento pelos próximos homens, porque o homem que era referência na vida dela, ela não pôde ter ele dentro dela. A criança ali, ela não sabe que ela faz isso, mas inconscientemente ela escolhe um lado. Ela não quer escolher um lado, ela quer esses pais completos dentro dela, entendem? Laísa tá me agradecendo, eu que agradeço. A Thalita, meu coração também disparou durante o exercício. E a Renatinha tá dizendo que o papai já foi perdoado, que bom, né? Mas, assim, quando vocês sentem esse disparo, essa ansiedade, tem coisa aí, tá? Tem alguma coisinha aí para ser vista, acolhida, então vocês podem voltar no exercício quantas vezes vocês precisarem, né? Então, gente, é sobre isso, né? É sobre se libertar daquilo que não é nosso para encontrar, gente, desculpa, meus cachorros agora estão batendo na mesa, para encontrar o que é nosso de verdade. Para encontrar qual que é a sua essência. O quanto você se libera é o quanto você se permite escolher, é o quanto você se permite olhar para a vida, seguir adiante. Paulo está dizendo que foi maravilhoso. Gratidão, Paulo. É o que eu falo, eu sou super suspeita porque constelação é um dos meus xodós. Então, gente,
aqui é muito comum que apareçam pessoas, né, principalmente mulheres muito independentes, controladoras, que trazem esse discurso, sabe? De que nenhum homem presta e tudo mais. E ao mesmo tempo se sentindo sozinhas e rejeitadas. Então parece que uma parte dela quer o relacionamento, a outra parte está honrando a dor da mãe. Olha que loucura isso. E aí quando ela percebe que aquela dor não é dela, ela diz, mas eu quero essa relação. Eu quero integrar, tá tudo bem que doeu, tá tudo bem que eu me conectei lá à dor dessa mãe, mas essa dor era dela, ela viveu as escolhas que ela fez, e eu respeito esse destino dela, essas escolhas, agora eu me libero para escolher o que eu gostaria. Podemos fazer para outras mamães e papais? Saide Maria pergunta. Como assim outras mamães e papais? Pessoas da sua família? Avós, bisavós, tataravós? Você pode fazer para as pessoas que você sente que te feriram, ou que te magoaram, ou tiveram uma conexão, né, durante a tua criação, tá bom? É um exercício de terapia familiar, terapia sistêmica. A Ju diz assim, tudo é interligado, já estava emocionada entendendo que tem um novelo de lã para desenrolar, gratidão. Que bom, Ju, que bom que você está colocando luz em cima disso. Não desista, viu? Continua seguindo essa luz aí que acendeu para você. Bom, gente, então, esses sintomas, né, quando você se desvaloriza, o que vai acontecer? Quando você não se reconhece, não percebe o seu valor, acontece isso que a gente mencionou, autossabotagem, busca por padrões de relações abusivas, medo de se expor, né, medo de falar o que sente e desagradar, medo de sofrer rejeição, perfeccionismo crônico, incapacidade de receber elogios ou dificuldade em amar e ser amado. Olha isso, que grave. Tudo isso porque não se aceita, não se reconhece, não se valoriza. E aí um caminho para voltar a se reconhecer. Vou deixar outro exercício aqui, que hoje eu tô a rainha do exercício, então você pode escrever depois 3 coisas que você não gosta em si mesmo. E aí você vai começar a ver e acolher essas 3 coisas. Combinado? Como que eu vejo e eu acolho? Quando você encontrar essas 3 coisas, você vai olhar com amor para essas memórias, para esses aspectos e dizer, vocês fazem parte, vocês pertencem, vocês me ensinam. Então não me deixem perder a oportunidade de aprender com vocês. Coloca luz sobre esses aspectos e inclui no seu coração. Combinado? Por quê? Porque o valor não é o que você faz. Seu valor é o que você constrói sobre si mesma, é o resgate da sua essência. Então, meus amores, perguntinha aqui não quer calar e eu deixo para sua reflexão. Se ninguém estivesse te olhando hoje, quem você seria? Se ninguém opinasse na sua vida hoje, quem você seria? E o que te impede de viver isso agora? Palavrinha para finalizar, liberte-se, busque a sua libertação. Fez sentido para você? Caíram muitas fichas por aí? Eu espero que sim. Nossa live foi um pouquinho conturbada hoje aqui, né? Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar meu zoológico, vocês querem ver? Olha aqui. Olha aqui. Esse é o Horus e esse é o Jake. Fazendo parte da nossa live, né? Bateram na mesa, fizeram um escarcéu aqui. Meus amores, gratidão por mais um encontro com vocês. As trocas são sempre ricas e produtivas e eu aprendo com cada um de vocês. Semana que vem a gente se vê de novo. Combinado? Marcadíssimo o nosso encontro? Um beijo e até lá. Fiquem bem. Gratidão, Paulo, MPCV. Gratidão. Tchau, tchau.